Eu acho que, por exemplo, a Itália, a gente falava tanto, né, de faltar um grande teste. Eu acho que ela teve o grande teste e passou esse grande teste. Então, eu acho que ela sobe uma prateleira. E a gente tem outras seleções, como, por exemplo, a França. Eu não acho que a França deixou de ser favorita, porque ela não chegou até a reta final e não foi campeã da Eurocopa. Agora, eu acho que tem outras seleções que estavam no meio termo, na minha opinião, que baixaram um pouquinho. Eu, por exemplo, nunca coloquei Portugal como favorita para a Eurocopa. Colocava numa prateleira abaixo de França. Pro futuro. Pro futuro. Ou pro futuro, com o Nuno Mendes, pro futuro. Mas acho que é uma seleção que perde força. E, na minha opinião, a Itália sobe. Acho que França continua sendo uma das favoritas. Acho que Bélgica ainda tem um gás para uma próxima Copa do Mundo. Então, eu acho que o cenário é um pouco parecido, sim. Mas ela ganha novos candidatos, digamos assim. Eu concordo. Não, deixa eu só falar, porque eu concordo em partes com a Clara. Eu acho que o Portugal desceu um degrau. Mas o degrau que desceu era do favorito para mim. Portugal era um dos favoritos para vencer a Eurocopa. Portugal, para mim, estava à frente, por exemplo, da Itália. Nesse favoritismo antes de começar a Eurocopa. Hoje Portugal desce muito por conta do futebol que Portugal desempenhou em alguns momentos dessa competição. Especialmente o jogo contra a Alemanha, que marcou demais. Porque se você pegar, vencemos a Hungria, e aí vencemos, que eu falo com o meu passaporte vermelho saindo do forno, entendeu? Porque vai passar rápido pelos aeroportos. Isso é maravilhoso. O Portugal venceu a Hungria, perdeu da forma estranhíssima, né? E poderia ter sido mais para a Alemanha. E depois empatou com a França num ótimo jogo. Depois perdeu para a Bélgica, num jogo que foi bem. Não merecia, talvez, ter perdido nos 90 minutos. Mas, mesmo assim, esse futebol mais pragmático, mais conservador, às vezes irritante para o torcedor português, faz com que a gente se questione, será que essa geração não poderia render mais dentro de campo, não poderia apresentar um melhor futebol? Jogadores, por exemplo, como o Bruno Fernandes, tá? É um grande emblema disso que eu estou falando. Será que ele não poderia render o que ele rende no United? Será que o Diogo não poderia render o que ele rende no Liverpool? A autocrítica foi feita de uma forma muito superficial, na minha visão. O Fernando Santos deu uma entrevista logo em seguida para uma televisão aqui, eu vou errar a televisão, mas acho que foi para a TVI, foi perguntado exatamente, você se acha um treinador conservador, pragmático? Você acha que a seleção poderia jogar mais ofensivamente? Ele disse que não, que ele joga com 3 atacantes, que ele não é um treinador conservador, que ele vê seleções jogando de uma forma muito mais conservadora, e aí é uma questão de opinião. Eu vou ter a minha, vocês vão ter a de vocês. Eu acho que Portugal poderia otimizar a forma de alguns jogadores, tá? E isso traria lucros muito bons, positivos para o time. E isso não está sendo feito. Então, é que eu acho que você pode ser um técnico conservador e você pode ser um time defensivo. Só que, na minha opinião, Portugal não estava fazendo bem nem isso. Então, era um time que, beleza, não estava realmente tomando tantos gols. Mas, assim, não é um time, por exemplo, a Itália, nos grandes tempos, era um time fortemente defensivo. Não era um time ofensivo que agradava, mas ele era muito bom no que fazia. Eu acho que Portugal não entende exatamente qual que é a proposta. Ele não consegue ser ofensivo, mas ele também não é aquele time fortemente defensivo que ganha sempre no 1-0, que tem várias alternativas para fazer esse jogo. Então, eu me baseio muito nos jogos de Portugal na Eurocopa e também no pré-Eurocopa, porque eu fiz jogos de Portugal aqui o Azerbaijão na Itália, te traumatizou. Não foi o Azerbaijão? Eu fiquei horrorizada com aquilo. Foi o Azerbaijão em Turim. Fiquei horrorizada com aquele jogo. O Nuno Mendes, inclusive, tadinho. Boa sorte para a Isabela quando for fazer entrevista com o Nuno Mendes. Eu acho que ainda falta muita muito carisma. É novinho, né? Ele até tem, porque ele não fala nada. Não, é novinho. Tem tudo para... Ixi, eu quero procurar essa entrevista. Assim, ele não tá pronto ainda, sabe? Porque tem jogadores que com 19, 20 anos chegam na frente de uma câmera e você vê que o cara tem uma personalidade imensa para aturar tudo. Eu tive a sensação que o Nuno Mendes não tem essa personalidade. O que não significa que ele não vai ser um bom ele jogador. Pode ser ruim de entrevista, porque o Rubem Dias é ruim de entrevista e a personalidade dele em campo é outra coisa. Isso, exatamente. Eu estou dizendo, não significa que ele vai ser ruim. Mas, normalmente, um jogador jovem que é muito, na minha opinião, inseguro,
tende a sofrer um pouco mais na evolução da carreira, porque a insegurança faz com que ele evolua talvez um pouco de forma mais devagar e ature menos as cobranças e as coisas do que outros. Nem sempre é assim, tá? É apenas uma sensação que eu tenho da maioria. Mas, enfim, eu acho que Portugal estava na mesma linha que Itália, quando começou a Eurocopa, e aí eu acho que baixou e Itália subiu. Ô, Isa, para a gente finalizar sobre essas favoritas e mais ou menos favoritas de Euro e depois de Copa do Mundo, a França chega a Euro como a campeã mundial, empata com a Alemanha, tem 2 gols anulados, mas fica com empate contra a Alemanha, empata com a Hungria, ganha da Alemanha 1-0, né, com o gol contra do Hummels, empata com a Hungria, empata com Portugal e depois perde um jogo vencido, né? Tá ganhando de 3-1 da Suíça e toma um empate no final, depois cai nos pênaltis. Tem autocríticas do que a França fez errado na Euro para melhorar, para ser favorita da Copa do Mundo? Sim, várias críticas. Inclusive, se fala da liderança do Deschamps, se fala dos problemas internos com Giroud e Mbappé, que isso causou muitos problemas lá dentro da seleção. A França estava muito fraca defensivamente. Então, na verdade, foi um combo de coisas ruins para a França. E agora o Deschamps vai tentar corrigir nesses jogos aí das eliminatórias. Então, é meio que como se a Copa do Mundo da França começasse agora. Depois da Euro. O Giroud foi convocado? Não foi. Justamente, o Giroud não foi convocado e eu tenho uma sensação que a época dele já passou e alguma coisa aconteceu na Euro entre Mbappé e Giroud e eu acho que o Deschamps teve que tomar um partido e acabou pegando o lado Mbappé, né? Porque o Mbappé estava protegendo muito bem Benzema. Teve uma entrevista que o Giroud deu pós-jogo logo antes de começar a Euro. Ainda. Pré-Euro, eu tava no jogo. E ele falou assim, a gente fica pedindo a bola, às vezes a bola não chega. Ele tava reclamando que o Mbappé não tava passando a bola para ele. Isso causou ali um problema muito sério, pré-Euro. Então, eu acho que o Giroud rodou na seleção. Não teve uma treta. O Mbappé respondeu, o Milan agradece. Jesus, calma. Chegaram 3 coisas. Dentro de campo... porque o Mbappé respondeu essa declaração do Giroud, né, falando que as coisas têm que ser resolvidas da porta para dentro e tal, que tem que pôr em entrevista. Enfim. Ninguém gosta de ser exposto, né? Então, o que o Giroud fez foi algo que os jogadores não gostam. Então, o Mbappé ficou pé da vida, deve ter cobrado o Deschamps, posicionamento, e o posicionamento veio aí na primeira convocação pós-Eurocopa sem Giroud. Mas eu já acho que era uma tendência normal, porque muita gente e a imprensa francesa não conseguia entender como que o Giroud vinha sendo convocado quando ele não estava bem no clube, e principalmente porque ele passou a Copa do Mundo inteira sem fazer um gol. Ele sendo centroavante, ele não fez um gol quando a França foi campeã. Então... não teve uma treta da mãe do Rabiot? Sempre tem a mãe do Rabiot. Ela é a Verônica. E ela expôs um problema. Ela expôs até. Olha lá, ela odeia a mãe do Rabiot, é isso? Não tem condição. A Verônica, ela ficou chamando e reclamando com a mãe do Mbappé e do Pogba na arquibancada, gritando, dizendo que eles sumiram e sei lá o quê. Mas, gente, desculpa, mãe do Rabiot... Nossa, sei cada história dessa mulher, deixa dá uma quieto. Segurada, a mãe do Rabiot. Que é a agente dele, né? Ela não a Verônica. É a agente dele também. Amiga, dá uma segurada. A mãe do Rabiot.